Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Bom dia aos que estão aí em casa também. A paz do Senhor para todos vocês, igualmente. É emocionante estar aqui depois de tanto tempo. Eu creio que mais de um ano que eu não estava aqui presencialmente com os irmãos para a pregação. Vim algumas vezes, mas fazia tempo. Muitos rostos novos que eu não conheço ainda, né? Mas é uma alegria bastante grande estar aqui. Estava comentando com a Lídia, ela também fazia tempo que não vinha, como é diferente quando nós estamos reunidos com os irmãos. Não é à toa que a palavra de Deus fala que quando nós nos reunimos em nome dele, ele está, a presença dele se faz sentir, é evidente, não é uma coisinha de um sentimento, uma sensação, não, é algo que nós percebemos que é real, né? Esse último hino, ele é um hino, tem pessoas que acham ele muito triste, muito pesado, e algumas pessoas não entendem muito bem o que significa eu amo a mensagem da cruz. O que quer dizer isso? Cruz é uma coisa ruim, ela remete a sofrimento, remete a dor. Por que eu amaria a mensagem da cruz? Sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Eu não trouxe um PowerPoint bonito como os pregadores, né? O Takashi, o pastor Edu, a Liana, trazem uns PowerPoints bonitos aqui. Eu estava pensando, irmãos, realmente, será que eu faço um? Aí eu decidi não fazer um PowerPoint. Vocês vão me ouvir, né? Eu espero que realmente Deus fale ao seu coração, que nada distraia o seu olhar agora, nem os seus ouvidos, nem a sua mente. Eu vou pedir, ninguém pediu isso antes, mas eu vou pedir que você não fique no celular, a não ser que você esteja com a Bíblia no celular. Eu sou professor de ensino médio e uma das minhas maiores lutas na sala de aula é fazer com que os alunos prestem atenção no conteúdo, que é importante para eles. Mas eles insistem em querer ficar com o celular. Eu fico passeando na sala. Eu peço para guardar o celular. Eu vou pedir que você, não importa a idade que você tenha, agora não é hora de ver recado, não é hora de passar nenhum recado, é hora de ouvir a palavra de Deus. É uma palavra séria que o Senhor tem para nós. Estamos vivendo tempos difíceis. Para mim, já princípio de final de tempos, precisamos ouvir o Senhor. E para isso, precisamos tirar todas as distrações, né? Eu fico imaginando, se o próprio Jesus estivesse aqui falando, será que alguém ia se preocupar em ver o celular? Talvez eu jogasse fora o celular. Claro, eu não sou Jesus. Mas eu creio firmemente que Deus quer falar conosco hoje. Porque Deus se importa conosco. A primeira passagem, irmãos, que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, é uma palavra de Paulo. E ele fala algo aqui que é, no mínimo, instigante, é algo intrigante e é algo que mexe conosco. Ele fala assim, cadê que perdi o versículo aqui? Cadê? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. O que significa isso? Gloriar-se na cruz de Cristo? Será que significa ficar com uma cruzinha, um crucifixo pendurado no pescoço, e sempre que a gente estiver numa situação meio difícil, a gente passar a mão nela, e falar, puxa, a cruz de Cristo está aqui comigo? Será que é isso? Será que é ter uma cruz pendurada na igreja? Será que é uma cruz pintada num pano que fica na nossa casa? A gente vai verificar isso. Vamos também ver a passagem de Lucas. Aqui já é Jesus falando. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Interessante. Se alguém quiser me acompanhar, numa outra versão diz, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quer ser meu seguidor, você quer ser seguidor de Jesus? Jesus está falando para mim,
Para você quer ser seguidor de Jesus? Então tome a sua cruz. Dia a dia. Negue-se a você mesmo. Diga não para você. Tome a sua cruz. E aí você vai me seguir. Interessante que Jesus faz uma sequência aqui. Primeiro você tem que dizer não para você. O que significa isso? Não para os seus desejos. Não para as suas vontades. Caramba, mas isso é pesado. Claro que é. Muito pesado. Dizer não para os seus planos, para os meus planos. Como assim? Eu tenho tantas intenções e tantos planos. Como é que eu tenho que dizer não para eles? Que Deus é esse? Esse é o Deus que mandou o próprio Filho para morrer por mim e por cada um de vocês. Primeiro você tem que dizer não para você. Depois, você ainda tem que tomar a sua cruz. Nós vamos ver o que é essa cruz que você tem que tomar. Você tem que pegar um pedaço de madeira e andar daqui até a igreja de Aparecida do Norte, ou fazer o caminho de Santiago lá na Espanha. Será que é isso? Não é bem isso. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, já faz algum tempinho, ela se estende até hoje ainda, em que o evangelho não tem cruz. Nós ouvimos mensagens em que você não precisa se preocupar com nada, você não precisa se esforçar. Deus te ama, Deus quer dar tudo para você. Isso é verdade. Então você é filho do rei, então você é um príncipe. Bom, a Bíblia não diz que eu sou príncipe. A Bíblia diz que eu sou um pecador miserável. Mas se ele é o rei, eu sou filho dele, então logo eu sou príncipe. Bom, você até pode pensar isso. Mas as pessoas não querem saber de cruz. Ninguém quer saber de sacrifício. Por quê? Esse é exatamente o significado de cruz. Renúncia, sofrimento, sacrifício. Ninguém quer isso. Eu quero vida boa, eu quero conforto. Mas a mensagem de Jesus é: você tem que escolher, eu tenho que escolher o caminho da cruz. É isso que Deus quer de nós. Mas o mundo nos convida para outra coisa. Cristianismo sem cruz, sem muito compromisso, que satisfaz a nossa vontade. Jesus quer satisfazer a nossa vontade. Tem um versículo lá que diz isso. É um versículozinho, realmente. Mas só que tem uma coisa antes, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você tem que se agradar do Senhor antes. Depois é que vem satisfazer os desejos do teu coração. Como é que é agradar-se do Senhor, então? É uma boa pergunta. O que será que significa isso? Eu tenho que agradar o Senhor, não é agradar a mim mesmo. Não foi isso que Jesus mostrou na sua vida aqui, no seu exemplo. Muitas vezes nós ouvimos pregações em que Deus parece um mordomo, prontinho para seguir as nossas ordens. Às vezes, gente, até a gente encara a cruz. Mas uma cruz curtinha, leve. Eu me lembrei de até eu pensei em trazer, acabei esquecendo. É uma historinha, é um desenho, que é bastante conhecido. Né? Várias pessoas andando numa paisagem carregando uma cruz. Cada um carregando a sua cruz. E um dos carregadores da cruz lá, ele para uma hora e fala: Deus, Senhor, essa cruz está muito pesada. Será que eu não posso cortar um pedaço dela? Aí ele pega um serrote, corta um pedacinho da parte mais longa, corta um pedacinho de cada lado ali. E aí, já com a cara de satisfeito, uma cruz menorzinha, né? Obrigado, Senhor. Ele fala e vai seguindo. E aí, anda mais um pouco, e aí de novo ele fala: Senhor, ainda está pesado, será que não dá para... Eu não posso cortar mais um pedacinho para ficar mais leve? Ele corta mais um pedacinho da parte mais longa, mais um pedacinho de cada lado, e aí todo satisfeito, carregando uma cruz bem pequenininha, né? Nem está muito curvado, tá? E aí chega num determinado ponto em que tem um abismo. Todos param ali. Ele para também, aquela cara de interrogação. E aí eles ouvem uma voz: use a sua cruz de alguma maneira para ultrapassar esse abismo. Todos eles colocam a cruz, que tem o tamanho exato para passar sobre o abismo. E esse que cortou os pedaços não consegue, porque a cruz é muito curta. E ele fica para trás. É uma historinha, um desenho interessante, nos faz pensar. Nós sempre tentamos diminuir o peso da cruz. Natural do ser humano. Natural do ser humano. Mas a cruz precisa ser tomada e carregada, como Jesus diz aqui. Só assim a gente pode crescer na consciência do amor de Deus,
na paz que excede todo entendimento, como Jesus mesmo disse. Somos tentados o tempo todo, gente, a cortar pedaços dessa cruz. Mas para torná-la mais leve, mas temos que resistir a essa tentação. Paulo, como vimos em Gálatas, ele se gloriava na cruz de Cristo. Mas exatamente o que isso quer dizer? Por que nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo? Primeira coisa, está em João 14,6. João 14,6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Oh, cara, não tem a palavra cruz aí. Verdade, não tem. Mas a cruz anula qualquer outro caminho que um ser humano possa pensar para chegar no céu. Só por meio de Jesus. Como assim? Por meio de Jesus crucificado. Porque Ele morreu pelos nossos pecados. Então não existe outro caminho, não. Nós sempre tentamos achar algum outro. Aliás, há muitos caminhos sendo pregados, sendo veiculados. Olha, crente não é tudo isso aí não. Essa Bíblia precisa ser atualizada. Como assim? Coisas velhas aí. Mas precisamos nos gloriar porque, primeiro, a cruz anula qualquer outro caminho para o céu. Não existe outro. Não agrada, mas é Deus dizendo. Também devemos nos gloriar na cruz de Cristo, porque a cruz mostra quão grave é o nosso pecado. Vamos abrir em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Eu não sei explicar porquê, irmãos, mas a única maneira de anular o pecado, ele é tão terrível, ele tem consequências tão horrorosas, que, do ponto de vista de Deus, a única maneira de nós nos livrarmos do pecado, foi Deus ter mandado o Filho dele para morrer por nós. Mas não tinha outro jeito? Bom, o que Deus fala é que não tinha outro não. Por quê? Eu não sei. Mas a consequência do pecado é algo que nós não podemos imaginar, porque o próprio Deus enviou o Filho para morrer por nós, por causa desse pecado aí. É uma pergunta que eu quero fazer, quando eu chegar, né, se eu chegar diante de Deus, o que é tão terrível no pecado, que motivou como única solução a morte do teu próprio Filho, Senhor, a tua morte? O que será? Apocalipse 5:9 diz o terceiro motivo pelo qual devemos nos gloriar na cruz de Cristo. Apocalipse 5:9 diz assim: e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Não precisamos nos esforçar muito para identificar aqui que está se falando de Jesus. Pessoas salvas, um coro de salvos. Tu és digno, porque tu morreste numa cruz pelos pecados do mundo inteiro. A cruz é a garantia da vida eterna. A palavra cruz, irmãos, na Bíblia tem vários significados. Um deles é o pedaço de madeira, no qual Jesus foi crucificado, pregado. Não um pedaço qualquer, uma cruz que pesava pra caramba. Jesus era um homem forte. Ele era filho de um carpinteiro, gente. Ele viveu até os 33 anos, né, a partir de um certo período da vida dele, pelo menos, ele viveu sustentando a família, fazendo peças de madeira. Ele era um carpinteiro, era um homem forte. Não era um carinha magrelo, não. E no relato do caminho que Jesus faz até o monte para ser crucificado, ele cai algumas vezes por causa do peso daquela cruz. E tem mais. Antes de colocarem a cruz nas costas dele, ele tinha sido açoitado, ele foi chicoteado, pregaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, ele estava ensanguentado, estava não nas forças totais dele. Mesmo assim, aquela cruz pesava muito. Não era alguma coisinha leve, não. Então, na Bíblia, cruz é também
se refere-se também àquela peça de madeira na qual Jesus foi cravado e posto para morrer. E é isso que Paulo tem em mente quando ele fala para os filipenses o seguinte: Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz aí é a peça pesadíssima de madeira, isso está em Filipenses 2,8. Mas não era essa a cruz na qual Paulo se gloriava. Não era o pedaço de madeira. Não era isso não. Ele rejeitava essa ideia de se gloriar num simples pedaço de pau. E certamente, irmãos, ele condenaria a adoração de crucifixo que nós vemos muitas vezes sendo praticada hoje em dia. É bonitinho, né? Muitas vezes as pessoas têm como um pingente, um enfeitezinho. Mas será que muitas vezes as pessoas não fazem isso porque tem algum tipo de ligação, adoração àquela pecinha ali que simboliza a cruz de Cristo? Paulo certamente não aceitaria esse tipo de coisa, não. Cruz na Bíblia também significa aflições, provações, aquilo que os crentes enfrentam quando seguem a Jesus com fidelidade, né? É esse o sentido que Jesus usa, por exemplo, quando ele diz em Mateus 10:38, aquele que não toma a cruz e segue-me, aquele que não toma a sua cruz e segue-me, não é digno de mim. Cruz, irmãos, nesse caso, como nós lemos lá no início, não é o pedaço de madeira, são as situações pelas quais nós passamos. Esse sentido também Paulo usa quando ele escreve aos Gálatas, quando ele diz que ele se gloriava na cruz de Cristo. É esse sentido de provações, de aflições. Mas vamos ver, será que é isso mesmo? Vamos ler de novo Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim. Será que ele está falando de provações? De aflições? Não creio. Não parece ser isso aqui, especialmente por causa do final da frase, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não é sofrimento, não é aflição aqui. Aqui é o terceiro ponto, terceiro significado que a palavra cruz adquire na Bíblia, que é a doutrina de que Cristo morreu pelos pecadores, sendo pregado numa cruz. A cruz aqui é a doutrina de que Jesus morreu por todos nós pecadores. E é isso, é essa cruz que Paulo está se referindo aqui. A Bíblia cita essa cruz para significar aquilo que Jesus fez por nós, o sofrimento dele em favor de nós sobre aquela cruz. Então aqui, irmãos, cruz refere-se ao completo e perfeito sacrifício pelo pecado, o único sacrifício aceito por Deus para nos perdoar, por meio do sacrifício do seu Filho, por meio de Jesus morrendo naquela cruz. Esse é o significado que Paulo usa, por exemplo, também, quando ele fala aos Coríntios, em 1 Coríntios 1,18, a pregação da cruz é loucura para os que perecem. A pregação da cruz aqui não é do pedaço de madeira, não é dos sofrimentos e das aflições, não. A pregação da cruz é a seguinte: você só pode ser salvo se você reconhecer que Jesus morreu na cruz por você. Se eu reconhecer isso. É essa cruz, é nessa que Paulo se gloria. Longe de mim, Paulo diz, esteja a gloriar-me, senão na cruz. Ele está dizendo simplesmente isso: eu não me glorio em mais nada, exceto no Cristo crucificado, que é a salvação da minha alma, que era o motivo de Paulo viver, era o centro da pregação de Paulo. Era essa cruz aí. Reconhecer que Jesus morreu por nós. Irmãos, podemos conhecer uma boa porção da Bíblia. Podemos conhecer as histórias que estão nela, a data até dos eventos que a Bíblia cita. Assim como a gente conhece, por exemplo, datas da história do Brasil. Pelo menos os mais velhos. Os mais novos têm uma certa dificuldade, né? Eu sempre pergunto para os meus alunos, falo para eles, olha, todo brasileiro
nascido no Brasil, todo brasileiro precisa saber pelo menos 4 datas, né? A data da chegada dos portugueses, óbvio, né? A da independência, a da república e a libertação dos escravos. Dia, mês e ano. Ninguém acerta as 4. Incrível. Mas, tudo bem. Nós podemos conhecer nomes de personagens bíblicos, as histórias deles. Podemos conhecer os valores, todos os preceitos aqui, tudo que a Bíblia fala, podemos admirá-los. Como a gente que admira. Nossa, admiro a Bíblia. Admiro Jesus, que homem. Muita gente no Brasil, né, somos um país considerado católico. Verdade, a nossa cultura está alicerçada na cultura católica. Jesus morreu porque é assim mesmo, que aparece um bom, já matam. Talvez vocês já tenham ouvido isso. É um pensamento, ele tem uma certa atração, esse pensamento. Puxa, que pena, morreu Jesus. Que pena, se Jesus não tivesse morrido, não teríamos como ser perdoados dos nossos pecados. Em vez de ficar com dó de Jesus, devemos adorar a Deus, porque mandou o seu Filho para morrer por nós. Não ficar com dó de Jesus. Jesus não é digno de dó, ele é digno de adoração. Podemos, irmãos, saber como Jesus sofreu, como ele viveu, como ele morreu, em detalhes. Mas, a menos que a gente saiba e reconheça que o sangue derramado na cruz lavou os meus pecados pessoais, a menos que eu esteja disposto a confessar que a minha salvação depende inteiramente da obra que Cristo fez na cruz, Jesus não vai me servir para nada. Vamos repetir isso com outras palavras. A não ser que eu reconheça que o que Jesus fez na cruz foi para me livrar da morte eterna e do pecado. A menos que eu esteja disposto a confessar que a minha salvação depende de Jesus, Jesus não serve para nada. Ele é só um conhecimento intelectual. O simples conhecimento de Jesus nunca vai me salvar, nunca vai te salvar, querido. Não porque eu diga isso, porque a Bíblia fala isso. Eu acharia razoável, vamos conhecer Jesus, puxa, olha as obras dele, vamos imitar as obras dele, a gente tem que fazer as obras de Jesus. Ele é um cara que amou, né? Ele não rejeitou nenhuma pessoa, ele aceitava as pessoas do jeito que elas eram. Verdade, verdade. Mas se eu não reconhecer que a minha salvação depende da morte de Jesus, se eu não reconhecer que os meus pecados me separam de Deus, Jesus não serve para nada. Eu vou morrer nos meus pecados e vou para o inferno. Não me agrada muito essa palavra, mas eu pessoalmente eu posso discordar disso. Mas a Bíblia, é assim que Deus age, é assim que Ele pensa, é assim que Ele é. Ah, mas Edson, depende da sua interpretação. Bom, podemos ficar aqui discutindo interpretações exegéticas até o final dos tempos. Isso não vai nos salvar. Não vai. Confiar na morte de Cristo para expiar os nossos pecados, irmãos. Essa é a verdade central ao longo de toda a palavra de Deus, desde o início. É Deus chegando ao homem para salvá-lo. É Deus tomando a iniciativa. Em toda a Bíblia nós encontramos isso. A visão do céu, como nós lemos em Apocalipse, é a visão do Cristo crucificado. É a gratidão porque nós podemos ter os nossos pecados perdoados por Deus, por meio de Jesus. Apocalipse 5:6 diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, não sei quem são esses 4 seres viventes, é irrelevante aqui, e entre os anciãos, tem velhinho lá? Parece que sim, sei lá. De pé, um cordeiro como tendo sido morto. Jesus, crucificado. É a visão de João. Eu vi, no céu, eu tive uma visão de Jesus crucificado. Não na cruz, visão de Jesus que pagou o preço por nós. Então, mesmo em meio à glória do céu, imagina como é que é o céu, né? A visão é de Cristo crucificado. Tire a cruz, irmãos. Tire a cruz
e a Bíblia vai ser um livro inútil. Sem a cruz nós não entendemos o que Deus quis dizer para o ser humano por meio da Bíblia. É como hieróglifos egípcios, né? Sem a pedra da Roseta. Para quem não sabe, a pedra da Roseta foi a chave para se entender o que os hieróglifos egípcios significavam. Depois você pode procurar no Google, que lá tem. Tem até uma fotografia da pedra da Roseta. Mas a cruz é a chave para entendermos por que Deus faz o que fez. Por que Deus fez o que faz? Em Mateus, capítulo 16, de 24 a 26, Jesus diz algumas coisas bastante importantes para nós. Sérias, muito sérias. Irmãos, vocês repararam que nenhum desses versículos aqui, eu creio que todos vocês já sabiam, são versículos bastante comuns, né? Eu creio que muita gente aqui já ouviu muitas vezes. Mas vamos relembrar mais um pouquinho. Mateus capítulo 16, versículos de 24 até 26. Jesus disse assim, vou repetir lá do início, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No início da pregação eu li só isso aí. Vamos ler mais os outros dois. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Aqui tem uma coisa lógica, quer dizer, contra a lógica. Como assim? Quem perde, ganha. Quem ganha, perde. O que é isso? Nós não... No mundo não é assim que funciona. Quem perde, perde. Quem ganha, ganha. Né? Temos até uma cultura que já está vindo dos Estados Unidos, né? Os winners, os vencedores, e os losers, os perdedores. Ou você perde ou você ganha. Mas aqui Jesus falou, não. A lógica de Deus não é essa. Se você perder, você ganha. E se você ganhar, você perde. Vamos entender isso. Quando a gente lê esse texto, irmãos, nós percebemos aqui 3 verdades muito importantes. Escolher o caminho da cruz significa escolher os valores de Cristo. Se alguém perder a sua vida por minha causa, por causa dos meus valores, porque é fiel a mim, porque aprendeu aquilo que eu acho importante, aquilo que Deus pensa ser importante nas atitudes, na palavra, no procedimento, quem fizer isso, porque vai poder perder a vida, porque o mundo não aceita muito isso. O mundo aceita algumas coisinhas, outras não. Você vai salvar a tua vida. Mas se você quiser viver de acordo com os padrões que o mundo considera corretos, você vai perder a sua alma, você vai perder a sua vida. Por quê? Porque muita coisa do que o mundo acha certo, Jesus está dizendo, eu acho errado. Não eu acho, é errado. Jesus não acha, né? Porque ele não perdeu, então ele não acha. Mas a mensagem aqui de Jesus é muito clara, é isso. Eu fico imaginando, eu tenho lido algumas coisas sobre o que está acontecendo com os cristãos lá na Ucrânia. Eu creio que vocês estejam acompanhando algumas coisas. Mas nos jornais, na TV, no jornal impresso, você não vai ver nada sobre o que está ocorrendo com os cristãos na Ucrânia. Eles estão sendo massacrados, como muitos não cristãos também. Mas eles estão sendo massacrados porque eles estão tentando defender outros civis das atrocidades da guerra, da violência dos russos. Eles estão sendo massacrados porque eles estão fazendo aquilo que Jesus disse que era para fazer, porque eles estão enfatizando os valores de Cristo. Mas eles não estão só sendo massacrados, tem ocorrido milagres ali, por causa da fidelidade dos cristãos da Ucrânia. Todos, sem exceção? Não sei, acho que não. Que não, como em qualquer país, tem aqueles que se dizem cristãos, só se dizem, e tem também aqueles, não, eu sou de verdade, morro por Jesus. Não sei o total, mas está acontecendo isso lá. Tudo aquilo que os civis estão passando, os cristãos também estão. Uma das coisas que se faz numa guerra, isso faz parte de estratégia de guerra, é estupro. Muitas mulheres ucranianas estão sendo estupradas.
Por que isso? Porque isso acaba com o ânimo tanto das mulheres quanto dos homens, que são os namorados, pais, maridos, filhos dessas mulheres. E as mulheres cristãs, igualmente, estão sendo estupradas. Por que que Deus permite isso? Irmãos, Jesus fala, carregue a sua cruz. Se você não carregar a sua cruz, você não é digno de mim. Jesus não mandou Jesus, não enviou Jesus para morrer por nós, para que a gente vivesse uma vida boa, confortável. Não é essa a lógica de Deus, irmãos. Muitos pregam isso. Você quer resolver seus problemas financeiros? Venha para Jesus que você não vai ter mais problema financeiro. Seu casamento está ruim? Venha para Jesus que Ele arruma. Irmãos, o caminho da cruz é o caminho de encarar sofrimentos. O mundo é contra Jesus, o mundo é contra nós. Como que nós podemos esperar, irmãos, uma vida boa, tranquila, suave, confortável? Não. Os ucranianos estão perdendo tudo. Naqueles 4 milhões que saíram do país fugindo da guerra, fugiram sem nada. Quantos ali serão cristãos? Tem uma boa porção ali, eu não sei. 4 milhões, vamos imaginar, a 10% dali era cristão. 400 mil pessoas, 400 mil cristãos perderam tudo. Por que que Deus deixou? Deus não poderia mandar um exército para acabar com os russos, para matar o Putin? Claro que Ele podia. Por que Ele não faz? Babei aqui, perdão, irmãos. Porque esse é o caminho que Ele determinou. Nossa, que Deus cruel. Será aquele que mandou o próprio Filho para morrer por nós? Se não fosse esse envio de Jesus para morrer na cruz, estaríamos totalmente perdidos. Então, será que esse Deus é cruel mesmo? Escolher o caminho da cruz significa escolher os valores de Cristo. Segunda verdade, escolher o caminho da cruz significa amar com o amor de Cristo. Amar o próximo. O caminho da cruz imita o amor de Deus. Por quê? Porque foi por amor que Jesus morreu por nós, que Deus enviou seu Filho. Um amor incompreensível. Por que que quando o primeiro homem lá pecou, por que que Deus não fez assim, vamos começar tudo de novo, que esse homem aí, esse Adão aí não está com nada, caramba. Primeira tentaçãozinha, o cara já vira as costas para mim, já come da árvore lá. Por que que Deus não fez isso? Não sei. Não sei. Por que que eu, que não estava lá, eu não fiz aquela bobagem lá, por que que eu estou sofrendo as consequências, nasci já pecador? Caramba, Adão não nasceu pecador. Eu já nasci, caramba. Não sei. Não sei. Mas esse é o caminho de Deus. Queremos? Aceitamos? Por que que Deus mandou Jesus para morrer? Ele próprio, né? Porque Jesus é Deus. É difícil entender esse conceito também, não sei explicar. Mas a Bíblia diz que Jesus era Deus. É Deus. Então Ele próprio morreu porque eu pequei. Como assim? Eu sou criatura, Ele é criador. Faz assim, um estalarzinho, nem isso já some todo mundo. Por quê? A Bíblia diz que é por amor. Que amor é esse? Não dá para entender. Não entendo. Realmente não. Mas é um amor que não prioriza a si próprio. Jesus morreu por nós na cruz, não porque Ele se amava, mas porque Ele nos amava. Porque Ele nos ama. E o caminho da cruz é isso, é você não priorizar você, é você priorizar o outro. Não é possível ser seguidor de Jesus sem imitar o amor de Jesus. Não é possível, não. De novo, gente, se a gente tirar a cruz da história de Cristo, não sobra nada. Não há razão para estarmos aqui falando. Estamos fazendo o papel de bobos se nós tirarmos a cruz. Se tirarmos a cruz, nós somos dignos de pena. Nós somos felizes porque a cruz está presente. E o amor de Cristo foi derramado por meio dessa cruz. Terceira verdade. Escolher o caminho da cruz significa imitar o compromisso de Cristo. Gente, no mundo, talvez hoje mais do que na história, não sei, o ser humano sempre buscou o próprio interesse, lógico. O que importa é o próprio bem-estar e o sucesso pessoal. É isso.
Quantas vezes ouvimos e às vezes até falamos, eu preciso ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Jesus não morreu na cruz para sermos felizes. Não. É o que a palavra diz. Tome a sua cruz, ou seja, aguenta as suas aflições, aguenta as suas doenças, aguenta as suas dores, aguenta os seus pecados. Aguenta. Não vou te livrar de todos eles. Talvez de alguns para mostrar o meu poder, Deus fala para nós. Mas você tem que aguentar. A mensagem de Jesus nesse mundo, né, de vida, de compromisso com Deus, ela é meio fora de padrão. Porque o compromisso que o mundo tem é compromisso, cada um com o seu. Eu preciso ser feliz, e é isso que importa. O que Jesus está propondo, o que Deus propõe para nós, é um alpinista. Imagina um alpinista que vai escalar uma montanha sem equipamento de segurança. Meio doido, né? Aí, num determinado momento, ele está pendurado lá na rocha, a mão está enroscada numa fresta. Ele não pode desistir. Se ele desistir, cai. A não ser que você seja o Tom Cruise no Missão Impossível, em que ele se segura assim, né? Tem uma cena em que ele se segura por trás assim, pendurado. Que coisa. Esse alpinista, ele tem um compromisso com a própria vida dele. Ele não pode simplesmente desistir. Se ele desistir, ele morre. Claro. Jesus deixou um exemplo de compromisso. Compromisso com Deus. Ele escolheu o caminho da cruz. Como assim ele escolheu? Pois é. Se a gente se lembrar quando Jesus estava ali prestes a ser preso, ele fez uma oração angustiante. Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se possível, se for possível não morrer, meu Pai, me livra dessa. Jesus ali, totalmente humano, claro, ele era humano. Mas ele escolheu, não, eu vou para a cruz. Ele escolheu. Até o fim. Por quê? Por mim, por você, por você, por você, por você, por você que está em casa. Ele escolheu por amor a você. Ele escolheu a cruz por amor a nós. Então, tomar a cruz, quando Jesus diz aqui, significa compromisso. Compromisso. E a consequência disso, desse compromisso, da fidelidade a esse compromisso é vida em abundância. Que vida em abundância é essa? Nossa, abundância, na língua portuguesa, significa fartura. Fartura de tudo. Fartura de alimento, fartura de saúde, fartura, né? Mas aqui, a vida abundante, a fartura aqui não é do nosso bem-estar. Porque há cristãos na Ucrânia morrendo por Jesus, alegres, porque sabem que a vida deles está nas mãos do Criador e não de um russo. E se está nas mãos do Criador, e o Criador decidir, tua missão acabou aqui, filho, volta para casa. Há algum motivo para ficar triste? Não. A gente que fica aqui, a gente fica triste por causa da pessoa que a gente não vai ver mais por enquanto. Mas aquele que morre por Jesus, volta para casa. Vem, filho, volta para casa. Os outros ainda tem coisa para fazer. Vão voltar depois. Você encontra com eles depois. E fala para nós, vocês vão encontrar com isso que eu estou levando depois. Calma. Então a morte é o máximo que pode acontecer de terrível conosco, é perdermos a vida. Mas se Deus é o nosso Senhor, se Cristo é o nosso Salvador, como Paulo diz, a primeira vez que eu li o versículo em que Paulo fala, viver é Cristo, morrer é lucro, eu falei, esse cara é maluco, morrer é lucro, que lucro? Lucro porque ele vai estar perto do Pai logo, lucro, não vou mais sofrer, verdade, não vou mais ter problemas de saúde, problemas financeiros, não vou ter estresse, não vou ser humilhado, não vou ser injustiçado, vou estar diante de Deus Todo-Poderoso, lucro. Mas quando você percebe o que Deus quer,
que significa o sacrifício de Jesus? Aí a gente entende o que é esse lucro. Concluindo, irmãos, Deus não está interessado em nos dar uma vida feliz e confortável aqui na terra. Se você busca isso, a palavra não diz isso. Jesus, numa das últimas frases que ele fala para os discípulos, fala: olha, vocês vão passar por aflições. Pode esperar. Não tem jeito. Por quê? Porque o mundo me perseguiu, meus discípulos. Me perseguiu, vão perseguir vocês. Se vocês forem meus discípulos de verdade, agirem como eu agi, como eu ajo. Agora, se vocês só se disserem discípulos, mas fizerem o que vocês quiserem, aí realmente o mundo não vai incomodar vocês. Então, não é uma vida feliz e confortável aqui. Esse tipo de evangelho é falso, irmãos, não é de Deus, é de Satanás. Porque vai contra tudo que a gente, como ser humano, acredita. Também, gente, eu quero vida confortável, eu não quero ter problema financeiro, eu não quero ter problema de saúde, eu quero morrer dormindo, né? Bem velhinho, assim, sem perceber, eu não quero sofrer nada. Eu não quero que o meu filho morra num acidente, que minha esposa fique doente. Não quero, eu não quero nada disso. Porque se eu olhar só para mim, só para as minhas necessidades, é isso que eu vou pensar. Mas se eu pensar em algo melhor, se eu pensar que Deus enviou seu Filho para morrer por mim, e que por conta disso eu vou ter uma vida eterna com Ele, mas isso aí é crendice. Ok, se alguém falar para mim isso, eu mostro minhas rugas de preocupação. Olha como eu estou preocupado com a sua opinião sobre mim. Não é assim. Deus quer pessoas comprometidas, dispostas a perder tudo, inclusive a própria vida, claro. Para o mundo, isso daí é motivo de riso, é uma coisa insana, ilógica, é contra as regras. É verdade, contra as regras do mundo, claro, contra as nossas regras de ser humano. Mas olha só, vamos lembrar de Jesus falando: quem quer salvar sua vida, perde. Mas quem perder a vida por causa de Cristo, ganha. Parece loucura? Essa é a lógica de Deus, irmãos. Essa é a lógica de Deus, a lógica do verdadeiro discípulo de Jesus. Deus não nos salvou para a gente ficar numa boa. Ele deu vida por nós para que a gente siga o exemplo dele. Não apenas temos que tomar a cruz de Cristo, mas também a nossa cruz, o nosso dia a dia, as nossas lutas. Nossa cruz é a perda de emprego, é a perda de pessoas queridas que amamos, é das doenças que nos tiram saúde, das injustiças que nós sofremos. Essa é a nossa cruz. Queremos carregar essa cruz? Vamos orar. E enquanto nós oramos, eu peço para o grupo de louvor, se puder estar aqui para cantar novamente a música que fala quebrantado pela cruz do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado porque Jesus morreu por nós. Obrigado porque sem esse sacrifício a gente não teria chance nenhuma, a nossa vida se resumiria a algumas poucas décadas aqui na terra, e uma vida após a nossa morte, uma vida terrível, que não dá nem para imaginar, Senhor, separado de Ti eternamente. O Senhor chama isso de inferno, a gente não tem ideia do que seja, mas glória ao Teu nome, Senhor, porque por amor a nós que não merecemos nada, o Senhor nos deu tudo. O Senhor nos deu e nos dá a vida eterna. Nos dá força, Senhor. Força para continuar. Força para resistir às tentações do mundo e para resistir às tentações do nosso próprio eu, Senhor Deus, que sempre busca o conforto, sempre busca o suave. Somos assim, Senhor. Por isso precisamos da Tua força, para que a gente possa ser verdadeiramente Teus discípulos, Pai. Obrigado por esta igreja, obrigado pelas pessoas que o Senhor tem tocado neste lugar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
honra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu estava condenado, esse é o motivo da nossa alegria, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Aleluia, Senhor. Pela cruz me chamou,